clube do Remo. Eu esperava uma vitória, tanto que o meu palpite foi esse ontem. Mas o que aconteceu foi isso aí lá no Barradão, né? 2-0 para a vitória e poderia ter sido mais. Renato Kaiser e o Baralhas fizeram os gols do Vitória. Remo foi salvo pela arbitragem. Naquele lance do Marlon, que ele mete a mão na bola, pra mim foi pênalti, tá? Pra mim foi pênalti, a bola tá ali em cima da linha, em cima da linha é pênalti. Ele marcou falta do Kaiser antes da mão do Marlon. Aí o Remo teve sorte. Marlon teve sorte, principalmente. Depois o Remo teve sorte num gol que depois foi marcado impedimento na origem da jogada. Do gol do Vitória. Pra mim, a arbitragem errou no pênalti anulado do Vitória no segundo tempo, que o Léo Andrade atropela o jogador do Vitória. E esse era o terceiro lance que eu ia pontuar. Confesso que eu não vi o Léo Andrade colocar o pé na bola, cara. Pra mim, ele pega só o jogador. Pois pra mim ele coloca o pé na bola depois de dar uma bicuda no jogador do Vitória. E aí, até pra deixar claro, porque daqui a... calcular aqui umas 3 rodadas, vão dizer que o sistema está contra o Remo, que a CBF não quer o futebol do Norte na Série A, que não presta, que sempre roubam o Remo. Então, vamos lembrar desse lance que tiraram esse pênalti do Vitória. Na minha opinião, a equipe de arbitragem errou ao chamar para revisão, porque para mim não foi pênalti. Então, quando tiver um lance polêmico contra o Remo daqui a um tempo, vamos lembrar que não é o sistema, que não é a CBF, que não é o Caio Maia, os Illuminati que estão contra o futebol do Norte. É todo mundo. Sobrou pra mim. Porque toda vez tenta se criar uma teoria da conspiração de que o sistema não quer o futebol do Norte na Série A. Então, quando acontecer um lance polêmico a favor do Remo, não gosto de dizer, mas ou contrário ao adversário do Remo, bora lembrar desse lance aí que aconteceu contra o Vitória. E aí, senhores, pra gente falar desse jogo, já abro a discussão falando que o Remo começou perdido ali os primeiros 15 minutos, né? Parecia que não sabia onde estava. Depois, ali da metade do primeiro tempo até mais ou menos ali no final, o Remo se encontrou na partida, conseguiu ficar com a posse de bola, competiu, brigou ali frente a frente no meio de campo. Foi um jogo bastante truncado no primeiro tempo, né? O Vitória desceu a porrada, e o Remo também não ficou atrás. Foi um jogo de bastante contato físico no primeiro tempo. Mas aí aconteceu o seguinte, o fator que foi determinante, né? Pelo menos na minha opinião. O cartão amarelo do Zé Ricardo. E já tá claro que hoje o equilíbrio do meio de campo do clube do Remo, pelo menos nesse início de ano, está na presença do Zé Ricardo. Porque quando ele sai e entra o Pavani no segundo tempo, o Pavani acha que ele tá jogando a Série C, cara. Porque ele prende a bola de um jeito e demora pra soltar, que ele acaba perdendo assim umas bolas que são bestas até de certo ponto, sabe? Série C é outro ritmo, Série A, perdão, é outro ritmo de jogo. E aí é a questão do nível do jogador, né? Pra mim, a diferença entre um jogador de Série A e um jogador de Série B ou Série C é que o jogador de Série A ele consegue fazer as coisas boas mais vezes, de maneira mais regular e de maneira mais rápida também. Não que, por exemplo, falte qualidade no Pavani. Talvez em alguns momentos falte um pouquinho de intensidade. E o Pavani, de longe, não foi dos piores dentro dessa partida. Para mim, o pior em campo foi o Léo Andrade. Se eu estivesse aqui ontem, eu votaria no Léo Andrade. Segunda vez que o Léo Andrade faz. Ele foi horrível. Ele não ganha por cima, ele não ganha por baixo. Ele ainda dá sorte que o Marlon de vez em quando, espalhafatoso nos erros. Então, quando o Marlon erra, é muito feio. E aí acaba ofuscando um pouquinho a péssima atuação do Léo Andrade nesse começo. Não significa que ele é um cara horrível, mas que nesse jogo ele foi. Então são duas coisas diferentes. Teve até um superchat da pouco aqui do nosso colega, que até sumiu aqui. O Edson Remista, ele fala que quando o nosso melhor jogador falha, o negócio não tinha como dar certo. E no lance do gol, a saída do Marcelo Rangel foi muito feia, mas muita gente falhou dentro do sistema do Remo. De fato, foi um problema que acaba chamando a atenção. No primeiro tempo, até o Rangel ele fez algumas defesas que foram importantes em determinado momento, só que deu para ver que não era aquela defesa tão segura assim. Mas no primeiro tempo o Remo ele foi competitivo, mas um competitivo que teve ali uma certa capacidade
até certo ponto, porque ele era um competitivo que não gerava tanto volume de jogo, e quando teve o contra-ataque com o Aleph Manga, acabou perdendo a chance de gol. E no segundo tempo o Remo começa bem, o Remo ele perde uma chance com o Patrick de Paula, perde uma chance com o Pikachu, e mais a coisa desanda depois, principalmente, que ele vai mexendo no banco de reservas. E aí a gente vê o Remo terminar com o Marcelinho na ponta direita, o Marcelinho que é lateral direito, o Patrick na ponta esquerda, o Pavani de primeiro volante, o Dodô, que era excluído da Série B, entra como uma solução na Série A, o Eduardo Melo, que para mim poderia ter sido titular nesse jogo, mas que era reserva do reserva na Série B, entra como uma solução na Série A. Então, para esse primeiro jogo, o elenco que o Remo montou não funcionou, foi ineficiente. Então quem montou o elenco do Remo, até que ponto é Marcos Braz, até que ponto é a diretoria do Remo, para esse primeiro jogo o elenco se mostrou ineficiente. E o que dá esperança para o torcedor do Clube do Remo é que com certeza uns 3, 4 vão ser titulares diferentes do que foram nessa partida, porque deve entrar Leonel Pico, deve entrar mais gente nesse elenco, nesse time do Clube do Remo, se conseguir daqui a pouco diminuir a pena do Diego e do Nico, devem ser titulares. Vamos aproveitar o gancho, vamos ouvir o Osório, essa explicação dele, do porquê ele tirou o Zé Ricardo e sobre os acertos que ele fez. Roda aí, Andy Show, por gentileza. Uno de nuestros mejores atletas en el primer tiempo, sin lugar a dudas, era Zé Ricardo. Infelizmente para él, recibió tarjeta amarilla. Yo personalmente prefiero mudar a los jugadores con tarjeta amarilla lo antes posible, porque el fútbol profesional es muy difícil 11 contra 11 y mucho más difícil 11 contra 10. Entonces, la primera modificación, sin restarle a Pavani, yo creo que en el juego tiene mejor capacidad de vincular el mismo Zé Ricardo, y a la hora de recuperar la pelota, Pavani puede tener el extra. En ese momento no necesitábamos en esa posición. Sin embargo, yo asumo la responsabilidad porque sabía a lo que exponía el equipo. Tá aí o Osório, né, falando que tirou o Zé Ricardo por causa do cartão amarelo, que colocou o Pavani esperando que ele desse um pouco mais de combatividade e também de criatividade, e ele assumiu a responsabilidade, né? Dizendo que ele sabia que ele exporia, que ele iria expor um pouco mais a equipe. Expôs. Mais à frente, ele cita no corte, né? Ele cita a questão do Patrick de Paula. E ele disse que não tirou o Patrick de Paula porque não tinha outro meio-campista canhoto no elenco. Mas ele mantém o risco da mesma forma. Pô, se você, eu entendo ele falar que o jogo estava físico demais e que poderia ficar mais difícil, como até ele mesmo falou, um 10 contra 11 do que já estava um 11 contra 11 ali no campo. Mas, cara, o Zé Ricardo, se você pede para ele dar uma segurada um pouquinho mais no ímpeto da marcação, você ganha muito ali com a bola, com a bola no pé. Tem que acreditar na inteligência do teu jogador, né, João Vanderlei? Porque, pô, cara, se ele for tirar toda vez o volante que tá amarelado, todo jogo ele vai tirar o volante, pô, basicamente. Dificilmente um jogo de Série A termina sem o amarelo para um volante, principalmente um primeiro volante de um time que vai marcar alto. Que se a bola passa da pressão, ou o cara dá a bola longa para cima dos zagueiros, ou o cara acelera, que é o que o Dudu fez muito bem no segundo tempo, puxando a bola no meio de campo do Vitória. E o primeiro volante é quem vai dar porrada, que é pro zagueiro não ter que dar. Então, toda vez que um zagueiro, se um volante vai amarelado, ele optar por tirar um volante, então todo jogo vai ser Pico, Zé Ricardo, tira o Pico e bota o Zé Ricardo, tira o Zé Ricardo e bota o Pico. Então, sabe, é uma questão que chama atenção, porque se vai ser o estilo dele, o Remo vai ter que ter pelo menos mais 2 volantes de contenção. Porque se a gente for pegar o elenco do Remo hoje, volante de contenção mesmo é Zé Ricardo e Pico. Não tem outros volantes de contenção. E em relação à forma do elenco do Clube do Remo dentro desse jogo, o que dá esperança para o torcedor é que muita gente vai entrar, mas também chama a atenção a quantidade de jogadores que entraram nesse jogo e claramente ou não aprendeu
que era a oportunidade da Série A, ou claramente estão num ritmo muito abaixo. A gente tava falando sobre a pré-temporada do Clube do Remo. O Vitória, o torcedor até falou, o Vitória tem 7 jogos no ano, mas o time principal do Vitória começou a jogar semana passada. Ou seja, dia 24, se eu não me engano. Isso também não, rapidinho, conta, João. Então, a pré-temporada do Vitória durou até o dia 24. A pré-temporada do Remo durou até o dia 17. Então, além do Remo começar depois, por exemplo, de uma Chapecoense, que está treinando desde dezembro, de um Curitiba, de um Atlético Paranaense, que já iniciaram trabalhos desde dezembro, o Remo, ele iniciou o trabalho já em janeiro. E o início de trabalho em janeiro do Remo, que foi mais ou menos o mesmo momento em que o Vitória iniciou o trabalho, o Vitória continuou fazendo a pré-temporada com o elenco principal e começou o ano com o elenco sub-23, sub-20, que, se não me engano, empatou 3 jogos no Campeonato Baiano. E só foi começar a jogar 3 dias antes do Bavi e uma semana antes da estreia na Série A.